Glória a Deus. Você pode sentar no seu lugar. É tão bom saber que Deus não desiste de nós nunca. Nós temos falado bastante, é uma palavra que eu tenho usado muito. É uma palavra que a Bíblia usa muito, que eu ensino os alunos sobre Bíblia. Quando a gente fala sobre Bíblia, os alunos sabem que tem uma palavra que percorre o começo ao fim, do começo ao fim, a Bíblia. Qual é a palavra? Vamos ver se os meus alunos de Antigo Testamento lembram. Hein? Ah, que coisa linda, hein? Agora eu fiquei orgulhoso até. Agora eu vou dormir essa noite muito em paz. Aleluia, glória a Deus. Pois é, gente, é aliança, é pacto. Deus tem pacto conosco. Deus se relaciona a partir de pactos. E é interessante, porque essa palavra pacto e aliança, ela tem um impacto maior ainda quando a gente pensa os tempos que a gente vive. Teve um filósofo, que Zygmunt alguma coisa, não me lembro o sobrenome dele, Zygmunt Bauman, que disse que nós vivemos em tempos líquidos. O amor é líquido, os tempos são líquidos, nada tem solidez, nada tem firmeza. Ah, eu te amo, mas não te amo mais. Eu estou aqui, mas não estou mais. Compromisso, tem compromisso, mas não tem compromisso. Tudo parece que vai desmoronando, não tem firmeza, não tem força, não tem robustez. Né? Os relacionamentos vão se dissipando ao longo do tempo, porque nós somos criados em um mundo líquido, realmente, sem que tudo vai... Né? A gente vai segurando e vai se perdendo por entre os dedos. Só que Deus nos propõe relacionamentos e aliança, pacto sólido. Deus diz assim: eu vim para ficar. O meu amor é eterno. O amor de Deus é eterno sobre as nossas vidas. É um impacto isso. Porque a gente está acostumado a um amor negociado. Mas o amor de Deus, ele é completamente diferente. É um amor eterno, é um pacto, é uma aliança. Por isso, eu quero continuar falando sobre isso. Eu quero falar sobre relacionamentos pactuais. E como a gente precisa refletir sobre isso. Como isso é fundamental sobre as nossas vidas. Com quem você faz alianças? Com quem você faz pactos? Aqui nós vamos falar sobre relacionamentos horizontais. Nosso relacionamento com Deus já temos. Temos um relacionamento sólido. Amém? Temos um relacionamento pactual com Deus. Amém? É pactual. Tem casualidade com Deus. Não tem esse negócio, eu vou ficar, mas depois vou embora. Não tem. É para sempre. Deus não está de brincadeira com a gente. Amém? Isso é fundamental. Então nós vamos falar sobre parceria selecionada. Não sei o que fez aí o computador, que mudou alguma coisa, mas tudo bem. 2 Coríntios 6,14. Quero que você abra aí. Vamos ler um texto bíblico, por favor. Abra sua Bíblia aí. Você vai logo saber por que tem um jumento e um boi ali. Logo você vai saber. Tem uma razão de ter um jumento e um boi. E não tem nada a ver com aquilo que você imagina que é jumento, né? Porque a gente, no Brasil, jumento é uma ofensa. Mas é um jumento. Mas não deveria ser uma ofensa, porque o jumento, ele desempenha um trabalho muito forte, muito hein? Empaca, porque a pessoa empaca, só por isso. Mas o jumento, ele empaca por uma razão. Ele empaca quando ele percebe o perigo, quando ele acha que está em perigo, por isso que ele empaca. Então, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. 2 Coríntios 6,14. 2 Coríntios 6,14. Achou aí, gente?
Eu estou chegando. Vamos ler o texto? Então, parceria selecionada. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial, que é outro nome para diabo? Que há em comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos templo do Deus vivo, como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Quem são eles, gente? Nós, isso mesmo, nós. Portanto, o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se, não toquem em coisas impuras e eu os receberei. E serei o pai de vocês e vocês serão os meus filhos e as minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, uma vez que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Eu tenho a plena certeza que todos nós que estamos aqui somos pessoas que são crentes em um certo nível. Alguns mais, outros menos. Mas ninguém vem numa igreja sem ter um nível de crer em Deus. Crer em alguma medida em Deus. E isso é muito importante. Isso determina muitas coisas na nossa vida. Tem muitas coisas que uma pessoa pode até não vir na igreja, que ela deixa de fazer, ou que ela faz, porque ela tem uma noção que existe um Deus. Eu me lembro que a minha mãe, quando eu era pequeno, a gente não ia à igreja muito. Ia na igreja católica, mas não era uma coisa assim de ir toda hora. Mas a minha mãe sempre dizia que algumas coisas não se podiam fazer, porque ela tinha temor de Deus. Ela dizia: tu não pode amaldiçoar ninguém. Não diz essa palavra maldito. Era uma coisa que ela sempre dizia para nós. Ter respeito com algumas coisas, pessoas que têm doenças, alguma incapacitação e tal. Essa noção básica a gente tinha de não falar: cuidado. Quando a gente falava alguma bobagem, ela disse assim: olha, meu filho, cuidado, essas coisas não se falam. Olha, Deus está olhando. Isso é bom. Dá uma noção que as pessoas não têm noção mais de nada. Não tem mais temor, não tem um senso de que vão prestar contas da sua vida. Isso é bom. Então eu acredito que todos nós temos uma noção. Agora, nós precisamos, essa palavra aqui, ela nos chama ao fato de que nós precisamos cuidar muito das nossas parcerias. As nossas parcerias têm que ser parcerias selecionadas, porque dependendo da parceria que a gente escolhe, vai atrapalhar o nosso caminho. Deus nos chamou com um propósito, Deus nos chamou para ir para um caminho de vida, um caminho de bem. Quando nós rompemos com a parceria boa, ou quando nós nos unimos em pacto de coração, eu estou falando isso de coração, com certos tipos de pessoas e com certas realidades, nos comprometemos, isso começa a comprometer onde a gente está indo. Porque as comunidades e os pactos e as alianças que nós fazemos determinam o nosso destino. Por isso que Deus diz: eu faço um pacto com vocês. Porque quando Deus faz um pacto conosco, Ele faz um pacto para nos levar a um lugar. Deus está nos levando a um lugar. Vocês sabem disso. Nós estamos em movimento. Deus está nos levando para a construção de uma nova humanidade, com um novo coração, com novos valores, com uma nova realidade. É uma construção de uma nova realidade. Deus, nós estamos nessa caminhada, nesse mundo.
é algo que começa dentro do coração. Então a gente precisa entender isso, tá? Só que Deus também nos adverte, cuidado com o jugo desigual. O que é o jugo desigual? Aqui, ó, Paulo estava lembrando de um texto bíblico em Deuteronômio 22:10, que diz o seguinte, que não era um conselho, tá aí, é um conselho que dizia assim, não are a terra usando um boi e um jumento sob o mesmo jugo. Por que será? Volta. Vamos voltar. Volta aí para o jumento. Vocês, só de olhar, vocês sabem, primeira coisa, o peso do jumento é diferente do peso do boi. Porque o que acontecia? Às vezes as pessoas precisavam, não tinham 2 bois, ou não tinham 2 jumentos, vamos botar esses 2 juntos e vamos andar. Mas ele dizia, não faz isso aí. Isso também ilustrava uma realidade espiritual. Então você coloca dois animais de diferentes pesos. Você coloca 2 animais também diferentes em personalidade. O jumento, como disse a minha esposa, empaca. Tem medo. O boi é mais pacífico. Você vai levando o boi, ele vai levando e tal. Vai indo, tal. É outro temperamento. E nós temos aqui, além do tamanho, peso diferentes. Então não dá a altura aqui, ó. A altura é diferente. Então o que aconteceria se eles são colocados dentro do mesmo jugo? O jumento sofreria, primeira coisa, porque o boi, com a sua força, com mais força que o jumento, arrastaria o jumento. Iria noutra força, noutra pegada. Segundo, eles entrariam em conflito os dois. Vocês imaginam o boi e o jumento ali, e o jumento empacando, e o boi arrastando o jumento, daria um conflito tremendo. E terceiro, eles não conseguiriam realizar o propósito deles, que é carregar aquela carroça, né, levar aquele arado, o que fosse, não dá. Então a palavra de Deus diz isso. Mas ela diz isso quanto a animais, se referindo também a nós enquanto seres humanos. Não dá para colocar aí o jugo é uma coisa assim, ó. Ele prende as pessoas. Eu estou falando de coisas que prendem, relacionamentos que prendem, que unem as pessoas de uma forma que é difícil desunir, de uma forma que impacta a vida de um e de outro. Então isso nos ensina um princípio fundamental da nossa vida que eu quero ensinar para vocês. Vamos lá para frente? Presta bem atenção, que é sobre parceria. Com quem nós fazemos parcerias nessa vida? Estabelecemos alianças nessa vida. Parcerias boas, presta bem atenção nisso. Parcerias boas minimizam erros e potencializam o seu caráter e o meu caráter. Agora, parcerias ruins, elas minimizam o teu caráter, elas fazem comprometer o teu caráter, você baixa a régua, sabia? Você tem uma parceria ruim, você baixa a régua do caráter, baixa a sua exigência, tá? E potencializa erros, da mesma forma que o jumento e o boi. Agora não vá pensando que você é o boi e o outro é o jumento, não é essa a questão, né? A gente tem que pensar é a diferença. O que você tem que pensar é que você é um crente, você é um cristão, você é uma pessoa com temor de Deus, então você tem que pensar muito bem. No impacto, a gente tem que ter essa seriedade. Muito essa seriedade. Aonde eu estou querendo ir, gente? Qual é o meu propósito? Aonde eu estou indo? Então eu tenho que escolher a minha parceria em tudo. Nas coisas mais importantes da minha vida, eu preciso escolher a minha parceria. Porque a gente, como cristão, deseja andar com consciência, viver em paz com as pessoas, obedecer a Deus. Então a gente não pode andar de qualquer forma. E eu quero falar com vocês 3 áreas fundamentais nessa noite
que acontecem parcerias que influenciam muito a nossa vida. A primeira área que eu quero falar com vocês é o trabalho. O trabalho é um lugar de parceria e de aliança. Quando você decide trabalhar num lugar, você está fazendo uma aliança com o seu patrão, com uma empresa ou com uma pessoa. E você está entrando num projeto conjunto, num objetivo conjunto com essa pessoa. E você tem ideia de quantas horas você gasta na sua empresa? É quase um casamento, gente, com a sua empresa. E tem de tanto que você convive com a sua empresa, você pega até a linguagem dessa empresa. Até as coisas que se fala lá. Outra vez, eu estava vendo o pessoal que trabalhava com vendas. Aí o pessoal começa a usar aquelas linguagens, né? Positivação, né? Como é que é? É isso aí, né? Positivação. E tem todo o jargão próprio de quem trabalha ali. Aí a pessoa sai dali, ela continua falando daquele jeito, porque são 8 horas, 10 horas por dia, é 1/3 do seu dia. Você dorme 1/3, você vive o outro terço no seu trabalho e outras vezes locomovendo no trabalho, vai 10 horas, vai mais da metade do seu dia no trabalho. O trabalho é uma aliança. E a gente tem que entender que o trabalho ele tem um impacto poderoso nas nossas vidas, para o bem ou para o mal. Então, quando você escolhe um trabalho, está numa empresa, você tem que pensar, será que essa empresa, será que essa relação de trabalho, ela ajuda a construir alguma coisa boa nesse mundo? Nós estamos contribuindo para que esse mundo seja um lugar melhor, ou a vida das pessoas seja de alguma forma melhor a partir do nosso trabalho? O nosso trabalho, ele é um trabalho que contribui para a justiça, para a luz, para coisas que realmente são edificantes, porque a primeira coisa que uma pessoa pensa não é o que eu vou trabalhar nesse mundo, é o quanto eu vou ganhar. Pagando bem, olha só onde é que a gente se meteu com essa conversa. Pagando bem, que mal tem. Aí, a partir desse pensamento, tem gente ganhando dinheiro com prostituição na internet. Se prostitui na internet, pagando bem, que mal tem. Nós não pensamos assim. E nem podemos pensar. E deveríamos repensar toda a parceria no trabalho que gera no seu coração mais coisas ruins do que coisas boas. Se o seu trabalho gera ódio na sua vida, você tem que começar a questionar essa parceria. Você chega a todo momento, não é possível. Tem pessoas que ficam totalmente ensandecidas por causa do trabalho. Não tem paz por causa do trabalho. Brigam todo momento por causa do trabalho. Aquele trabalho é um peso sobre elas, é o jugo desigual. Está entendendo? É como se você fosse um animalzinho pequeno que está andando com o boi está te arrastando por tudo que é lado. Você, ai. Aquilo pesa para você. O trabalho, ele sempre é cansativo. Eu não estou falando de ser cansativo. Eu estou falando quando ele começa a afetar os seus valores. Quando ele começa a afetar o relacionamento em casa com a sua esposa, com os seus filhos. Quando ele começa a arruinar sua honestidade. Quando o clima daquele lugar começa a vulgarizar a tua boca e a tua mente. Quando você começa a ser infectado por um espírito diferente daquele que é o Espírito de Cristo. Então você tem que começar a pensar assim, para um pouquinho. Eu não estou conseguindo ter uma parceria aqui. Essa aliança não está saindo. Eu novamente enfatizo, eu não estou falando de cansaço. Cansaço, todo trabalho traz cansaço. Do suor do teu rosto comerás.
Eu estou falando de compromisso com os nossos valores e o nosso compromisso com Deus. Quando você não consegue viver, não consegue se parar, se colocar na presença de Deus, vivendo a vida de Deus, então você tem que questionar o seu trabalho e essa parceria, essa aliança que você faz com o seu patrão. São duas coisas. É o que gera em você e o que você está fazendo. Primeiro é o que eu estou fazendo, eu tenho que me perguntar. O que eu estou fazendo? Esse meu trabalho é para quê? Para que exatamente eu contribuo nessa sociedade? E o segundo é o que esse ambiente contribui para a minha alma. Como esse ambiente está me afetando. Como esse ambiente está formando a minha alma e quem eu sou. Porque chega um momento, aí você passa 2, 3 anos e você está cada vez pior, você sabe, está irritado, tem vontade de bater nos seus colegas, está perturbado, só chega se queixando dentro de casa. Não tem, alguma coisa está errada. Essa relação de trabalho está adoecida, é um jugo desigual. Você tem temor do Senhor, as pessoas ali. Por que eu falo isso? A gente não pode fugir do mundo, eu sei que a gente não pode fugir do mundo, mas existem relações doentes, que são muito desiguais e que acabam por perturbar a nossa vida. Se nós temos condição e podemos tomar decisões, nós temos que cuidar muito bem com essa relação de trabalho que nos adoece, que compromete o nosso caráter, que compromete a nossa vida. Nós temos que saber aonde nós estamos indo. E, como eu disse, 1/3 da sua vida no trabalho. Esse trabalho aí realmente é um trabalho que glorifica a Deus? Realmente? Você pode dizer isso? Não, eu posso dizer, apesar das dificuldades. Bom, siga em frente. Mas preste bem atenção naquilo que você faz. Preste muita atenção naquilo que você faz. Outra vez eu estava lendo sobre os soldados que trabalhavam para o nazismo, no contexto nazista. E eles foram presos depois que a Alemanha foi derrotada na Segunda Guerra e teve o julgamento em Nuremberg. E muitos deles, nos depoimentos dos julgamentos, eles diziam o seguinte: nós estávamos apenas cumprindo ordens. Eles nunca refletiram na aliança que eles estavam fazendo. Nunca refletiram na aliança que estavam fazendo. Eles simplesmente cumpriram ordens. Mas o cristão tem um dever de consciência no seu trabalho. Ele tem que sempre pensar: como isso está contribuindo para a minha alma? Aonde eu estou indo? Não é simplesmente obedecer o padrão que diz assim: não, faz isso aqui. E aí você prejudica o seu colega, o seu amigo, prejudica um monte de pessoas. Você tem uma responsabilidade diante de Deus. Aí você diz: meu Deus, mas se eu perder essa boca, o que vai ser de mim? Olha só, por isso que o texto diz o seguinte, lá no final: serei o pai de vocês e vocês serão os meus filhos e as minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, porque nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Então, se Deus é o meu pai, eu posso, com autoridade, dizer: essa parceria não me serve. Amém? Cuida muito bem das tuas parcerias. Segunda coisa. Amigos e conselhos. Gente, a todo momento nós estamos diante de situações que a gente não sabe o que fazer. Eu mesmo estou numa situação de indecisão. Estou vivendo um momento que eu preciso tomar uma decisão importante na minha vida. E quando a gente chega nesse momento de decisão, a gente precisa de conselho. Vocês não pedem conselho, gente? Quantos de vocês pedem conselho? Tem gente que pede conselho para a inteligência artificial.
Quantos aqui já pediram conselho para a inteligência artificial? A nova moda. Manda lá para o ChatGPT, me ajuda aqui que eu estou numa braba. Não se anima a falar com o amigo, fala com o ChatGPT, misericórdia. É isso aí. Pergunta, manda todos os dados. A gente busca conselhos, a gente tem amigos, parentes, pessoas que a gente estabelece uma amizade, e amizades geram conselhos. Volta e meia, alguma pessoa chega para nós, a gente convive, a gente vai no barzinho junto, a gente vai no restaurante junto, a gente vai no jogo de futebol junto, e nessa a gente começa a conversar. E nas conversas as amizades vão gerando também conversas mais profundas. E a gente, quando está num momento de dificuldade, realmente, dificuldade, a gente pergunta para uma pessoa como é que é, o que eu faço, e tem tantas coisas. A gente, escolha de parceiro, o que tu acha do meu namorado, da minha namorada, o que tu achou dele? Pergunta ou não pergunta? Propostas de trabalho novos que chegam, resolver conflitos familiares que aparecem aí, conflito com o seu filho, como é que eu resolvo com o meu filho, com a minha filha? A briga dentro de casa, você pergunta, qual carro você vai comprar? Vai lá no Júnior, quantas vezes, né, Júnior? É o conselheiro mor da igreja, Júnior. Às vezes, a gente chega lá, Júnior, o que tu acha desse carro? Aí o Júnior vai lá, dá o conselho. Às vezes você não pergunta, e aí tem problema. Depressão, às vezes a gente vive momentos difíceis. Então todas essas coisas a gente leva para os amigos. Mas vejam bem, como essa relação de aliança com alguns amigos. Às vezes você vê o seu amigo ou o seu parente, ou alguém perto de você e diz assim, como é que ele é tão apaixonado por esse sem vergonha? Nunca pensou isso? Quantos já pensaram isso aí? Você olha assim, mas como é que ele é amigo dessa pessoa? Aí eu penso muitas vezes, eu digo, mas como é que se junta com essa pessoa? Porque são dois espíritos, dois jugos irreconciliáveis. Às vezes você não se percebe, está num jugo irreconciliável com outra pessoa. Você, meu amiguinho, vamos lá. Você vê de longe. A gente que é pai conhece também, né? Falando dos filhos, mas a gente conhece também, muitas vezes, o pastor também, o amigo também conhece, olha, meu Deus do céu, essa gente aí, não são, é o jumento e o boi, não dá. Não sei quem é o jumento, quem é o boi, mas é o jumento e o boi. Jugo desigual. E como isso compromete, prejudica ao longo do tempo. Às vezes você tem prejuízos financeiros, inclusive, por causa das associações dos amigos que estão ali. E que você se vê, porque quando você tem uma amizade, você tem lealdade. Há uma relação de lealdade, e às vezes essa lealdade com esse amigo que não é amigo, te traz grandes prejuízos. Você tem que ter o olho muito aberto. E às vezes, presta atenção, você sabe que está numa relação desigual, e você fica nessa relação por peninha, porque não, a pessoa chega para você de uma determinada maneira, mas você está sendo prejudicado nessa aliança. Eu não estou querendo dizer, presta bem atenção nisso aqui. Nós nos relacionamos com todo tipo de pessoas. Você deve se relacionar com eu me relaciono com todo tipo de pessoas. Todos. Eu não tenho nenhuma restrição. Me relaciono com todo mundo, mas é diferente relacionamento de aliança. Quando você pede conselhos, quando você anda, você compartilha a vida, você tem uma aliança invisível com essa pessoa. E você tem que ter cuidado. Muito cuidado. Você sabe que quando a gente anda com essas pessoas, com esses amigos, a nossa pergunta é como essa pessoa que me aconselha? Essa pessoa que eu ouço todos os dias, ela tem o temor do Senhor na sua vida? Ela é uma pessoa bem-sucedida na matéria que aconselha? Porque tem muita gente que gosta de dar conselho sentimental e a vida sentimental.
é uma draga, é um fracasso, mas fica te dizendo, larga ele, fica com aquele. Vou te apresentar um bofe. É um bofe mesmo. Fica fazendo vínculos. É aquele que gosta de fazer. Tem gente boa para fazer isso. Às vezes aponta para dar um bom conselho. Mas quando a pessoa não é capacitada para isso, quando a pessoa não tem sabedoria, ela vai dar bola fora. Você vai atrás. Ah, não, porque fulano me disse que é legal. Você abraça no bofe e arranja problema para a sua vida. Porque as pessoas com as quais você se relaciona estabelecem uma relação de lealdade e de aliança. Bom, tem pessoas que a gente tem que se perguntar quando elas nos dão conselhos, essa pessoa tem algum interesse nos conselhos que ela dá? É outra coisa que a gente tem que saber. E eu acho muito interessante o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele fala várias vezes assim, olha, cuidado com quem tu te associa. Quem anda com sábios, sábio será. Diga comigo, quem anda com sábios, sábio será. Nem que seja pelo contágio. Pode ser que o cara é meio limitado, mas só por andar com o pessoal mais sábio, o cara já cresce. Vocês já nunca ouviram, quem gosta de futebol, nunca ouviram que quando o time é bom, o jogador ruim vira médio e o médio vira craque? É assim mesmo. Quando o time é bom, entendeu? Então eu estou associado com um craque. Imagina eu jogando com o Messi. Ele só me colocando na cara do gol, tem que fazer aqueles gols do Gabigol, que é só encostar assim. É brincadeira, Gabigol, só fazer aquilo ali, até eu faço. Joga com o Neymar já está meio embaixo, né? Mas, entendeu? O Suárez, essa gente boa, vai jogar bem, cara. Mas ainda mais ser centroavante. Só chutar para dentro a bola. Que beleza. Mas vejam só, Provérbios me dá cuidado com quem você anda. Primeiro, não se associe com pessoas violentas. Você vê que uma pessoa é violenta? Olha aqui o que a Bíblia diz. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. O cara está sempre perdendo a cabeça, xingando, brigando. Daqui a pouco você está junto com ele e vai ter que comprar briga junto. Está junto lá, o cara compra encrenca, vai sobrar sopapo para você também. Que a Bíblia diz, cuidado para você não andar com gente violenta, hein? Abre o olho. Segundo, o que a Bíblia diz também? Fala sobre os intrigantes. Tem pessoas que dizem assim, eu estou sempre no meio da confusão, né? Eu estou andando com fofoqueiro. Entendeu? Que tem pessoas que têm sempre as notícias, olha, tu não sabe o que fulano disse, não sei o quê. E eu sempre ensinei isso aqui na igreja, ensino de novo. Quem traz, leva. Quem traz a fofoca, leva a fofoca. Entendeu? Trouxe para você, vai levar o que você falou. Então você se mete em confusão, tem que cuidar. A gente, com quem a gente confia, a gente pode conversar. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, tudo bem, mas presta atenção. Você tem que prestar atenção com o que você anda. Tem que prestar atenção. Segunda coisa, terceira pessoa que a Bíblia diz também, das pessoas preguiçosas. E hoje em dia, como tem gente preguiçosa? Meu Deus do céu. Tem muita gente preguiçosa. A gente tem tantas comodidades hoje. A Bíblia diz que o campo do preguiçoso está cheio de espinhos. O muro está derrubado. Está crescendo erva daninha por todo que é lado. E você... eu me lembro... Não sei se vocês lembram daquele filtro solar. Lembra que o Pedro Bial recita o filtro solar? Mas não esqueça de usar filtro solar. Já não lembro dessa é um texto escrito.
E o texto diz assim: more uma vez no Havaí, mas saia antes de você amolecer. Por quê? Porque vai no Havaí, tudo, é praia, é só, né, descanso, andando ali naquela belezas naturais e tal, a pessoa. Então a gente tem que ter muito cuidado. Você anda com pessoas preguiçosas, você acaba também deixando de ser um empreendedor. Tem que ter cuidado com pessoas que não querem nada, não querem fazer nada da vida, só querem se encostar. Você pode até ter relacionamento com essas pessoas, mas não faça alianças. Entendeu? Se você fizer aliança, você vai carregar essa pessoa. E você vai, mas olha só, essa pessoa. E tem gente que gosta de chorar, ainda chorar, reclamar, mas por que está nessa aí? Pois é que eu tenho pena. Então aguenta. Se você tem pena, aguenta, não reclama. Entendeu? Mas se você estabelece aliança com pessoas preguiçosas, você vai carregar elas. É isso que acontece. E a Bíblia diz, cuida muito bem. Agora, eu quero acrescentar a esses textos bíblicos algumas coisas. Primeira coisa, cuide com pessoas que estão constantemente destruindo a tua confiança. Amigos que dizem que são amigos, mas acabam com você. Estão sempre jogando você lá embaixo. Você não pode, você não consegue, não dá. Cuidado com essas pessoas. Você fica no meio delas e vem desanimado. Me desanimei. Cuidado com esse tipo de amigo. Cuidado com amigos que fazem brinquedo, fazem deboche da sua família. Amigos que desprezam sua família através de brincadeiras e ficam falando, e você fica ouvindo. Não aceite isso. Essa pessoa não é sua amiga. Uma pessoa que tem essa ousadia não é nem de perto sua amiga. E terceiro, tenha muito cuidado e observe quem não gosta de celebrar suas vitórias. Você tem vitória e a pessoa nunca celebra essas vitórias. Essas pessoas não são pessoas boas para você ter aliança. Você pode ter relacionamento, mas não aliança. Aliança é muito forte. Aliança é amizade. Aliança é ouvir conselho. Aliança é compartilhar a vida. Isso é um peso. E por último, nós vamos falar sobre relacionamentos afetivos e que envolvem sexo. Isso aqui é a coisa mais profunda que nós vamos falar hoje. Vocês sabem onde está o poder do sexo? O sexo, ele é a conexão mais profunda que pode ter um ser humano com outro ser humano. Embora o mundo não diga isso, mas a Bíblia diz exatamente isso. É por isso que a Bíblia fala tanto e coloca o sexo num lugar muito especial. O sexo é a forma mais profunda de conexão entre um homem e uma mulher. E quando a gente descuida e não tem o entendimento disso, e se relaciona sem nenhum zelo com qualquer pessoa, nós comprometemos nossa vida, nosso futuro, nossas emoções. Porque a ordem da aliança de Deus, presta bem atenção nisso, a ordem da aliança de Deus, como Deus ordena o lugar do sexo. Primeiro as pessoas se conhecem, depois elas fazem um pacto de compromisso uma com a outra, de cuidado, de bondade. E depois elas celebram esse pacto por meio do sexo. Então nós estamos falando do casamento. Conhecer, comprometer-se, celebrar. Essa é a ordem de Deus. Agora no mundo, o que acontece? Primeiro vai para a celebração.
Vai direto para a celebração, para a sobremesa. Pá! E aí fica só na sobremesa, porque depois não tem o relacionamento, não tem compromisso e acabou-se. Só que Paulo diz o seguinte: porque em Corinto, para a igreja que Paulo escreveu, tinha uma ideia parecida com a nossa hoje em dia. Ele dizia assim, o pessoal de Corinto dizia o seguinte: olha, não tem problema a gente ter sexo com prostitutas. Na igreja de Corinto tinha essa ideia. As pessoas diziam, a igreja de Corinto, é isso mesmo. Na igreja de Corinto tinha a ideia de que não tinha problema de se unir com prostitutas, porque o sexo era uma coisa puramente física. Então o espírito ficava limpo e só o que tinha problema era o corpo, e o corpo não valia muita coisa. O corpo ia virar pó. Essa era a ideia dos coríntios. Paulo diz o seguinte: está tudo errado o que vocês estão fazendo. Porque o que diz a palavra de Deus? Quando você se une com uma pessoa, no caso ele falou da prostituta, você se torna uma só carne com ela. Por que se torna uma só carne com ela? Porque quando você se une em relação sexual com uma pessoa, não há somente uma penetração física, mas há também uma junção de alma e espírito naquela relação, porque nós não somos só corpo, nós somos corpo, alma e espírito. Então, quando há essa união, há uma união dessas três dimensões do ser humano. É algo que impacta. Então, se você tem uma relação afetiva com uma pessoa, de forma descuidada, sem seguir o padrão da aliança com Deus, você começa a experimentar aquilo que o mundo está experimentando agora, como consequência de relacionamentos, de alianças descuidadas. Ou seja, você começa a experimentar primeiro o vazio da solidão, porque você se une àquela pessoa e desune. Sabe, é como se ficasse os pedaços da pessoa dentro de você, no sentido espiritual. Você se vinculou com ela e daqui a pouco se desvinculou. E aquilo fica, porque como o corpo e a alma foram feitos para estarem unidos em relação de aliança, quando você faz isso sem aliança, você sente o abalo dentro de você, sente aquele vazio. E as pessoas dizem, os homens não são assim. Mentira, sentem sim. Só que os homens não falam. E é tão interessante que o próprio corpo acompanha essa relação. Porque quando você tem relação sexual com uma pessoa, tem um hormônio que libera. Quando você está tendo relação sexual, que se chama ocitocina. Você já ouviu falar desse hormônio? Esse é o hormônio do apego da mãe com o filho, que ela tem quando desce o leite, para dar de mamar para o filho. Está entendendo? Então essa relação se torna apegada a partir da relação sexual. Libera essa. E então há uma união física e espiritual que, se não é levada a sério, leva ao vazio da solidão. E outra coisa que acontece, a pessoa começa a ter dificuldade de se apegar. É algo contraditório, porque ao mesmo tempo que você rompeu, você teve aquela liberação de ocitocina. Quando você dá as costas para esse apego que o próprio corpo libera para você, você começa a perder a capacidade de se relacionar permanentemente com as pessoas. Eu quero ter um relacionamento, mas não consigo. Porque você perdeu o sentido de aliança. Por isso, por que eu estou falando tudo isso? Por isso eu quero dizer para vocês solteiros, quem não está casado ainda, você que também é pai, que é mãe, a gente não pode, falar para os nossos filhos que não importa com quem eles se juntam, que o corpo deles é parque de diversões. Nosso corpo não é parque de diversões, gente. Nosso corpo
é templo de Deus. Nosso corpo é parte de um propósito. O nosso corpo está vinculado à alma e espírito. Por isso, solteiro, abre o teu olho. Não brinca com isso. Não brinca com isso, porque isso vai construindo na sua vida algo muito ruim. Muito ruim. Porque isso vai determinar o seu destino. Por isso, escolha muito bem seus parceiros. No caso, seu parceiro, sua parceira. Não estou dizendo seus parceiros, muitos parceiros. Não, estou falando seu parceiro, sua parceira. Cuide muito bem, porque esses vínculos, eles afetam como caminhamos e aonde nós vamos chegar. Então temos que levar isso muito a sério nas nossas vidas. Toda ruptura desses relacionamentos afetivos tem consequências muito poderosas. Então, pense também você que está aí dentro de relacionamentos já estabelecidos. Agora eu falo para quem já é casado. Cuidado com essa história de que eu amo por nós dois. Ninguém pode amar por dois. Já é difícil amar por um? Não é? É ou não é? É fácil? Não. Imagina a pessoa dizer assim, eu vou amar por dois. Ai, meu Deus do céu. Misericórdia. Então, em nome de Jesus, queridos, eu quero nessa noite chamar cada um de nós à seriedade dos vínculos que nós estamos estabelecendo. Com quem estamos entrando em aliança. No trabalho, nas amizades, nos relacionamentos afetivos. Mas por que esse cuidado, a gente tem que ter esse cuidado? Porque nós já falamos semana passada, você não é todo mundo. Amém? Diga comigo, eu não sou todo mundo. Já que a sua mãe já falou, eu vou repetir para você. Diga comigo, eu não sou todo mundo. Aleluia, Deus te chamou, meu querido. Deus te chamou. O que diz o texto aqui? Habitarei com eles. Verso 16. E entre eles andarei. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Amém? E mais, serei o pai de vocês, e vocês serão os meus filhos. Então você vive como habitação de Deus, você é um templo de Deus. Você é família de Deus. Você tem uma identidade. E você tem que respeitar essa identidade. E não se colocar em julgos que vão trair sua vocação. Aí depois a gente diz assim, mas por que eu estou assim? Olha, eu vou dizer uma coisa. O bem-estar hoje seu depende das alianças que você tem andado. E o bem-estar do futuro depende das alianças que você vai estabelecer ou romper nesse tempo. Veja bem com quem você está andando em aliança. Não pense que você carrega tudo, você determina, você é super mulher, eu sou super homem. Não. Cuidado. Muito cuidado. Quero que você fique de pé em nome de Jesus.